A Consumação da Era e a Volta do Senhor, por Ron Kangas, volume 2018, número 1, primavera de 2023. É um Deus de propósito, que tem uma vontade segundo o seu beneplácito. F19. Em Efésios 3:11, o apóstolo Paulo fala do propósito eterno que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito eterno, o propósito das eras, é o plano eterno que Deus estabeleceu na eternidade passada. O propósito eterno de Deus e a sua obra na eternidade passada, quanto à santidade e à filiação, 1:4-5, cumprem-se no tempo. Entre os dois extremos da eternidade passada e eternidade futura, há um longo intervalo, que é a ponte do tempo. O propósito de Deus na eternidade passada e para a eternidade futura tem sido e está a ser cumprido na terra, no tempo. Segundo a Bíblia, como se vê de Gênesis 1 a Apocalipse 22, há 4 eras, dispensações, na ponte do tempo. Essas eras são a dispensação dos patriarcas, de Adão a Moisés, a dispensação da lei, de Moisés à primeira vinda do Senhor Jesus, a dispensação da graça, da ressurreição e ascensão de Cristo até ao seu regresso, e a dispensação da justiça, a manifestação do reino de Deus por 1000 anos. Para entendermos a expressão consumação da era, precisamos concentrar-nos nos aspectos da terceira era, a era presente, a era da igreja, a era da graça, do mistério e da fé. Precisamos estudar e conhecer a Bíblia não só segundo os seus princípios espirituais, mas também segundo as várias dispensações. Muitos teólogos reformados rejeitam qualquer ensino sobre eras ou dispensações e afirmam que o Antigo e o Novo Testamento são o mesmo, insistindo em que não há diferença entre a lei e a era da graça. Contudo, segundo as Escrituras, Deus trata o seu povo de maneiras diferentes. Na era da lei, Deus tratou o seu povo segundo a lei. E na era presente, a era da graça, Deus trata o seu povo remido e regenerado segundo a graça, mediante a fé. A definição teológica comum descreve graça como favor imerecido. A graça de Deus, o seu favor, é recebida por aqueles que não a mereciam. Esta definição é correta quando aplicada a certos versículos do Novo Testamento, como Romanos 5:2 e Efésios 2:8. Porém, não é aplicável a muitos outros versículos. Versículos que falam de experiência espiritual, não meramente de favor imerecido. Nesses casos, tal definição é superficial, infantil e imatura. A graça veio por meio de Jesus Cristo, João 1:17, e da sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. 20:16. Terá sido o favor imerecido que veio por meio de Cristo? Estamos a receber graça como nada mais do que favor imerecido sobre favor imerecido? Certamente que não. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo testemunha: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus, não simplesmente favor imerecido, estava com Paulo, e por essa graça, Paulo era o que era. Depois de Paulo ter rogado ao Senhor 3 vezes que afastasse o espinho na carne, 2 Coríntios 12:8, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 29. Terá sido o favor imerecido de Deus que bastou para o sofrimento de Paulo por causa de um espinho na carne. Verso 7. Claro que não. Foi o próprio Cristo como graça. João 1:14. Toda a Bíblia termina com graça. O último versículo diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. AP 22:21. Como poderia algum filho regenerado de Deus afirmar que a palavra final de Deus é: o favor imerecido do Senhor Jesus seja com todos os santos? A era da graça em que agora vivemos é muito mais do que uma era de favor imerecido. A graça de Deus é um assunto de imensa significância.
João 1:14, 16, 17, F 2:7. É a maior verdade e a revelação mais elevada na economia de Deus, isto é, no seu plano e arranjo para cumprir a sua vontade e propósito. Segundo o Novo Testamento, graça refere-se ao que Deus é para nós, para o nosso desfrute. Cef 2:12-9. Isto significa que graça é Deus, não em doutrina, mas na nossa experiência. Graça é Deus em Cristo, com tudo o que Ele é, para o nosso suprimento e desfrute. A alegria de Jeová é a vossa força. Nede 8:10. Esta maravilhosa graça de Deus inclui vida, força, consolo, descanso, luz, justiça, santidade, poder e todos os demais atributos divinos que podem ser infundidos em graça. Não é principalmente a obra que Deus faz por nós. Antes, graça é o próprio Deus triuno, dispensado para dentro do nosso ser e experimentado por nós. 2:13-14. O Novo Testamento é uma história da graça de Deus como a encarnação do Deus triuno, na sua trindade divina, processado e consumado, e vivendo em e entre os crentes. A era da graça é também a era do mistério, como indica Apocalipse 10:7. Segundo Efésios 3:4, a igreja tem um título particular: o mistério de Cristo. Na economia de Deus, conforme revelado no Novo Testamento, há principalmente dois mistérios. O primeiro, revelado em Colossenses, é Cristo como o mistério de Deus. Deus encarnado, definido, explicado, expresso e tornado visível. Bis 2. O segundo, revelado em Efésios, especialmente no capítulo 3, é a igreja como o mistério de Cristo. Vento 4. Embora Cristo seja misterioso, a igreja é a manifestação de Cristo. 1:2-23. A igreja, como corpo de Cristo, é a expressão de Cristo. 4:15-16. Quando vemos a igreja, vemos Cristo. Quando a igreja, entramos em Cristo. Quando contactamos a igreja, contactamos Cristo. A igreja é uma unidade corporativa produzida a partir de Cristo, que é o mistério de Deus. Kilber 2:2, F 3:4, 5:32. O Cristo todo inclusivo é o mistério do Deus misterioso, e tal Cristo, como o mistério de Deus, produz uma unidade, que é a igreja. Mistério gera mistério. Cristo, o mistério de Deus, dá origem à igreja, o mistério de Cristo. A era presente, a era da graça, a era da igreja, é a era do mistério. F 5:32. Apocalipse 10:7 diz: o mistério de Deus se consumou. Consumar o mistério de Deus é encerrar a era do mistério. Capítulo 2, F 3, 5:32. Nas dispensações de Adão e de Moisés a Cristo, tudo estava desvelado e não havia mistério. O mesmo será na dispensação do reino milenar e nos novos céus e nova terra. Tudo estará desvelado e não haverá mais mistério. A dispensação desde a encarnação de Cristo até ao reino milenar, da igreja, a era da graça, tudo é mistério. 1 Têmenos 3:9-16. A encarnação de Cristo, como início da era do mistério, é um mistério. Pela encarnação de Cristo, o Deus infinito foi trazido para dentro do homem finito. Cristo é o mistério de Deus. Cas 2:2. Deus é um mistério, e Cristo, como a corporificação de Deus para o expressar, é o mistério de Deus. Como o mistério de Deus, Cristo é a corporificação de Deus. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Verso 9. A igreja é o mistério de Cristo. F 3:4-6. Cristo é um mistério, e a igreja, como corpo de Cristo para o expressar, é o mistério de Cristo. Cristo e a igreja como um só Espírito são o grande mistério. 5:32, 1 Coríntios 6:17. Durante a era da igreja, a era do mistério, Cristo está a edificar a igreja, o seu corpo, para ser a sua noiva. Timóteo 16:18. RMC 12:4-5. 1 Coríntios 12:27. F 4:16. Clepton 1:18. AP 19:7. Reino dos céus, o Evangelho, o habitar de Cristo em nós e a vindoura ressurreição e transfiguração dos santos são todos mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos,
Mateus 13:11, F 6:19, Cleão 26:27, 1 Beruco 15:53. Todos os mistérios serão completados e concluídos à voz da trombeta do sétimo anjo. Ap 10:7. Na nossa vida diária como cristãos, a era do mistério torna-se de facto a era da fé. Os mistérios de Deus conhecem-se pela fé. Por essa razão, a era do mistério é também a era da fé. Gabe 11:1, 6, AP 10:7. A fé é uma capacidade de substanciar, pela qual substanciamos. Damos substância às coisas que não se veem, que se esperam. Essa fé dá-nos certeza das coisas que não se veem, convencendo-nos do que não vemos. Por conseguinte, é a evidência, a prova do que não se vê. H.B. 11:1. Para as coisas invisíveis. M 8:24-25, Gabe 11:27, Inop 1:8, GL 6:10. A fé é o único caminho para Deus realizar a sua economia do Novo Testamento com o homem. Gabe 11:6. O único para as pessoas contactarem Deus na sua economia neotestamentária. Ababe 11:1, 6, MTM 1:4. O requisito de Deus para nós, relacionado com tudo no Novo Testamento, é a fé. Rimem 1:16-17, GL 2:20, F 3:17, Mac 11:22, LC 18:8. Fé, Remptu 3:26. Pela fé em Cristo Jesus, somos introduzidos numa união orgânica com Cristo. Nessa união orgânica experimentamos Cristo e vivemos Cristo. Goethe 2:16, 20, Jó 14:17, F 4:1. Para que os vencedores encontrem Cristo no seu regresso triunfante e recebam a recompensa do reino. Lec 18:8 do TM 478, Gab 10:35, 39. 49, 24:3, 28:20, indicando claramente que é um assunto crucial neste livro do Novo Testamento. A palavra consumação implica um processo que será levado a termo e a cumprimento. A consumação da era e o fim da era referem-se ao mesmo. 20. Aqui, a consumação da era indica o fim desta era presente, a era da igreja. A consumação da era não é o fim do mundo, mas a conclusão da era da igreja, a era da graça. Esta era está muito perto de se completar. A consumação, tal como registrado e revelado em Mateus, centra-se no reino, em Cristo e na igreja. O Reino Mateus é um livro sobre o reino, com Cristo como o Rei, o Messias. Tudo o que está escrito neste livro se relaciona com o reino. 2, 21, 5, 27, 11, 29, 11, DN 44, Josto 3, 5. Como uma secção específica dentro do reino de Deus, o reino dos céus é o governo celestial. O reino de Deus no terceiro céu, onde Deus exerce a sua autoridade sobre tudo o que criou. Mite 3:2. O Senhor Jesus veio trazer o governo celestial à terra, para que a terra fosse recuperada para o direito de Deus e para que a vontade de Deus se fizesse na terra como no céu. 4:17, 5:3, 43. A realidade do reino dos céus é o conteúdo interior do reino, na sua natureza celestial e espiritual. Capsimi 5:7. A realidade do reino dos céus é um exercício para os crentes que buscam. 5:3, 20, 7, 13, 14, 21. Apenas os vencedores estão na realidade do reino. AP 2:7. MT 13. A aparência do reino dos céus é a cristandade de hoje, que inclui todos os falsos cristãos. VD 27, 38, 39. O que constitui a aparência do reino dos céus será lançado no lago de fogo. VV 30, 42. A manifestação do reino dos céus é a vinda prática do reino em poder. Capsit 24, 25. Reino dos céus, 7, 21. Ao voltar, o Senhor tratará primeiro com a aparência do reino e depois transferirá a realidade do reino para a era seguinte, para se tornar a manifestação do reino. 13:43. A manifestação do reino dos céus, composta pelos santos vencedores, será de fato a nova Jerusalém durante o milênio. AP 2:7, 3:12. No esplendor do reino, ao passo que os cristãos derrotados sofrerão disciplina nas trevas exteriores. 13:43, 8:12.
Deus regenerou-nos com a intenção de nos trazer sob o seu governo celestial. Jó 3:5. Sob este governo, seremos vitoriosos e vencedores. Estaremos na realidade do reino dos céus e entraremos na manifestação do reino dos céus para reinar com o Senhor. 25:23, Ap 24:6. Cristo, excerto de pontos revelados em Mateus, prova que Jesus é o Rei, o Messias profetizado no Antigo Testamento. 1:17, 2:2, 11:37, 37, 16:13. O homem que traz o domínio de Deus à terra e torna excelente o nome de Deus na terra. Venceu Satanás e toda a oposição para o estabelecimento do reino. 12:40, 26:64. Incrédulos no lago de fogo. Cristo é a luz da vida que brilha na escuridão da morte. 4:12-16. O seu ministério para o reino começa com luz do alto, não com poder terreno da sua presença. O Cristo individual é o vinho novo, o Cristo corporativo é o odre novo. 9:17. O vinho é a vida nova que nos alegra e satisfaz. O odre é o recipiente corporativo que contém essa vida. Brina 19. Cristo é aquele que dá descanso. Tomar o seu jugo é tomar a vontade do Pai. 11:28-30. Cristo é maior do que Jonas. 12:39-41. 16:4. A sua morte, sepultura e ressurreição são o grande sinal para uma geração incrédula. Verdade no céu e na terra. 28:18-19. O reino requer autoridade, por isso Mateus enfatiza a ressurreição de Cristo como assunto de autoridade para discipular as nações. Fecho centra-se no reino, em Cristo e na igreja. A consumação da era e a volta. A consumação da era e a volta. O reino, Deus, é o domínio de Deus que desce do céu para que a sua vontade se faça na terra. Para o entenderem, é preciso ver a realidade, a aparência e a manifestação do reino. Volta. Cristo é revelado em Mateus como o Rei Messias, o Filho do Deus vivo e o ungido que cumpre o propósito eterno por meio da morte, ressurreição, ascensão e volta. A consumação da era e a volta. A consumação da era e a volta. A maior profecia foi: edificarei a minha igreja. E a volta. A consumação da era e a volta. A obra da igreja é trazer o reino à terra, exercer a autoridade do céu, lutar espiritualmente e orar, porque sem oração o reino não vem. A oração da igreja é o meio mais eficaz de refrear Satanás. O relâmpago, depois da grande tribulação. A consumação da era e a volta. A consumação da era e a volta, Daniel 9 descreve a 70. Da segunda, vem abertamente com o seu exército nupcial. Participar no arrebatamento dos vencedores e escapar à tribulação, é preciso vencer o efeito entorpecedor de uma vida indulgente. Culmina com a manifestação pública do Filho do Homem nas nuvens. Consumação da era e a volta. O chamamento prático do Senhor é perder a vida da alma hoje, negar o eu, tomar a cruz para ganhar a alegria do reino. Quem preserva a alma, como a mulher de Ló, fica envergonhado. A consumação da era e a volta do Senhor, mantendo o sentido e a ordem do original. A consumação da era em Mateus não é o fim do mundo, mas o completar desta era presente, a era da igreja, a era da graça. O processo de consumação, conforme Mateus, concentra-se em 3 eixos: o reino, Cristo e a igreja. A consumação da era e a volta. O reino, Mateus, é o livro do reino, com Cristo como Rei, Messias. Tudo nele se relaciona com o reinado de Deus. Deus, no terceiro céu, que deve descer à terra para que a vontade de Deus se faça aqui como no céu. Jesus veio trazer essa regra celestial à terra. Para entender o reino por completo, é preciso ver os seus 3 aspectos: realidade, conteúdo interior e celestial, CAPS.
quando a realidade será exibida no milênio. Hoje vive a realidade, será manifestado com Cristo como Rei no milênio. Os mistérios de Deus só são conhecidos pela fé. Por isso, tudo no Novo Testamento, economia de Deus, contato com Deus, vida cristã, se realiza em fé. A fé é uma capacidade de substanciar. Substância ao que não se vê, espera. É prova do invisível e desloca o nosso olhar do visível para o invisível. Medida de fé. Pensamos com sobriedade e seguimos. A fé é também o requisito divino para que os vencedores encontrem o Senhor no seu regresso e recebam a recompensa do reino. Do homem. Há dois aspectos: o secreto, para os crentes vigilantes antes da tribulação, e o aberto, visível depois da tribulação. O relâmpago assinala o termo da parousia e implica que o Senhor se manifesta como eletricidade divina a atravessar a terra. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saem ao encontro do noivo. O governo de Deus relaciona-se ao casamento de Cristo. O alvo da economia de Deus é obter uma noiva, a igreja para Cristo. No fim desta era, a noiva, os vencedores, estará pronta e o Senhor virá. 9 primeiras semanas, 7+62, já se cumpriram. Há um intervalo entre a 69 e a 70 semana. É a era presente da igreja, da graça e da fé. Durante esse intervalo, Cristo cumpre a sua grande profecia: edificarei a minha igreja, e a noiva prepara-se. Na 70, os crentes maduros são arrebatados na sua vinda secreta. 3 anos e meio depois, os restantes são arrebatados na sua vinda aberta. Em segredo, roubar os seus tesouros. Sejamos preciosos e prontos para ser furtados. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja na restauração vive sob a impressão viva da sua vinda. Viver hoje sob o governo celestial, buscar a realidade do reino, manter vigilância e prontidão, amar a vinda do Senhor, exercer fé que substancia o invisível e cooperar com a economia de Deus rumo ao desfecho, uma noiva preparada para o Rei.